Quando você entender o que eu vou te falar aqui nesse vídeo, você nunca mais vai sofrer com a timidez. Eu sou a Thaís Silveira, terapeuta integrativa, especialista e pioneira da Seven Healings e Nova Medicina Germânica no Brasil, e trago nas minhas redes uma visão integral sobre saúde e doença e como você pode se libertar de sintomas físicos, emocionais e bloqueios sem usar medicação através do seu poder de autocura. O nosso assunto principal aqui desse vídeo é a timidez. Já coloca aqui embaixo nos comentários se você tem sofrido com o estado de timidez atualmente, você tem sentido medo de exposição, insegurança em falar em público, você consegue ter uma comunicação fluida com quem é próximo de você, mas quando você é exposto a alguma situação em que você precisa ser o destaque, em que você precisa se posicionar frente a um público maior, você acaba travando, acaba tendo alguns sintomas, uma ansiedade, começa a suar frio, ter essa insegurança, ou mesmo se você também tem ficado cada vez mais dentro de casa, evitado as situações sociais e tem dificuldade também de expressar suas ideias, acaba muitas vezes travando mesmo quando está em alguma situação em que você precisa falar em público. Esses são alguns sinais de que a sua timidez está te paralisando, mas a boa notícia é que sim, é possível você se libertar desse estado. Eu já fui muito como você, eu sofri muito com a timidez ao longo da minha vida e tô aqui te gravando esse vídeo. Eu entendo muito bem como é, mas existe uma solução e é o que eu vou te trazer aqui nesse vídeo, pontos importantes para que você entenda de onde vem essa sua timidez e o que você pode fazer para superá-la. Então vem cá comigo no nosso conteúdo de hoje. Se você tem sofrido com a timidez, se identificou com esses sinais que eu te trouxe aqui, existem causas da sua infância te bloqueando. O que significa isso? A timidez que você tem hoje, a sua dificuldade de falar em público, a sua dificuldade de ser o centro das atenções, a sua dificuldade de se comunicar, de expressar suas ideias para mais pessoas, ela não é de hoje. Pode ser que você tenha a sensação que vem esse estado de ansiedade ao falar para mais pessoas, essa timidez quando você é o foco das atenções, pode parecer que não tem uma causa muito definida, você pode não necessariamente compreender muito bem por que você está nesse estado, mas tudo na nossa vida tem uma origem, tem uma causa, e a sua timidez não é diferente. Qual será que é a causa aqui da sua timidez? Eu vou te contar nesse vídeo. A causa aqui, ela vem muito provavelmente do seu processo da sua infância, primeira infância e às vezes até antes disso. Pode vir, na verdade, desde o ventre materno, porque todas as experiências que você vive, sendo experiências positivas ou experiências negativas, são emoções, sentimentos, sensações, vivências, conflitos, traumas, tudo isso o seu corpo ele vai registrando. É como se ele fosse tirando prints de todas essas sensações e ele vai guardando em gavetinhas, até que tem um momento em que essas gavetinhas elas vão encher, elas vão se encher de emoções, de eventos, de informações, de tudo que aconteceu na sua vida, desde quando você estava na barriga da sua mãe. Só que chega um momento em que essa gavetinha de memórias, que a gente chama de experiências vividas, ela vai se encher e o seu corpo ele precisa esvaziar essa gaveta de alguma forma para que ele consiga fechar essa gavetinha para o seu corpo funcionar da maneira correta. E aí é quando o seu corpo ele vai disparar uma emoção, ele vai disparar uma sensação, ele vai disparar um sintoma, uma trava, um bloqueio, para que essa gavetinha ela consiga se esvaziar, para o seu corpo poder funcionar da forma correta. Então, os sintomas, as travas, os bloqueios que você tem hoje são resultados dessas experiências do passado que foram vividas e acumuladas, que o seu corpo está tentando solucionar, que ele está tentando esvaziar dessa gavetinha. Então, o seu corpo precisa disparar esses gatilhos de questões que não foram resolvidas na sua vida, ele vai enviando em forma de gatilhos, em forma de sintomas, e aí vem uma sensação de timidez, vem uma sensação de paralisação, uma sensação de procrastinação, ou mesmo uma crise de ansiedade, uma crise de pânico, uma dor, uma alergia no corpo. Tudo isso vem por conta de uma causa que estava registrada lá atrás, que o seu corpo registrou, que o seu corpo acumulou, em determinado momento o seu corpo vai precisar esvaziar. E aí o seu corpo manifesta o sintoma. E com a sua timidez, não é diferente. Sua timidez, ela não vem de hoje. A causa vem de
lá de trás, muito provavelmente da sua infância. Então imagine aqui, vou colocar uma situação para que você consiga compreender melhor. Imagine uma situação em que uma criança vai em uma reunião familiar. Em reuniões familiares é muito comum ter aquele tio que sempre tira sarro das crianças, que faz piadinha, até que tem um momento aqui em que esse tio ele faz uma piada com uma criança e as outras crianças que estão juntas ali na mesa, todos eles riem da cara dessa criança, tiram sarro dessa criança. E aí nesse momento, nesse exemplo que eu tô trazendo aqui, essa criança ela pode se sentir julgada, ela pode se sentir criticada, ela sente que estão tirando sarro da cara dela, ela pode se sentir humilhada, rejeitada, aí vai depender de como aquela criança recebe a informação naquele momento. Mas quando ela não consegue lidar com aquela situação, ela se sente ridicularizada, ela se sente criticada, ela se sente diminuída, ela vai arquivar aquela emoção, essa emoção de julgamento vai ser guardada lá naquela gavetinha que eu falei pra vocês. E aí depois, em outro determinado momento da vida dela, ela vivencia na escola, ela vai apresentar um trabalho, e aí ela acaba errando a fala, e as outras pessoas riem dela, os outros alunos tiram sarro da cara dessa pessoa. E aí, mais uma vez, vem o medo de julgamento, vem a crítica, vem os olhares, vem os rumores. E aí, mais uma vez, esse sentimento, ele vai ser arquivado, essa emoção, ela é arquivada nessa gavetinha. E o que acontece toda vez em que você vai falar para mais pessoas, em que você vai ser exposta a uma situação de falar para mais pessoas, enfim, o que pode acontecer com você? Você pode começar a apresentar sinais e sintomas de crise de ansiedade, você pode começar a ter insegurança, sofrer por antecipação, você pode suar frio, ficar com as suas mãos geladas, toda vez em que você é exposta mais uma vez a uma situação em que você é o destaque, em que você tem que falar. E o seu corpo, ele começa a entrar em estado de alerta, porque essa situação, ela representa um perigo. Você tem um medo inconsciente que está guardado naquela gavetinha que fica guardada no subconsciente do corpo. Existe essa emoção do medo do julgamento, do medo da crítica, do medo de errar, do medo do julgamento. Então, toda vez em que você é exposta a essa situação, pode vir a sensação de paralisação, de medo paralisante. E aí você não consegue sair de casa, e aí você não consegue fazer a sua apresentação, ou você sofre muito com esse estado de timidez. Por quê? Exatamente porque essa primeira emoção, essa primeira sensação, esse primeiro julgamento lá na infância, quando o tio tirou sarro de você e todas as outras crianças riram também de você, aquilo lá não foi resolvido. Aquilo para o seu corpo foi impactante. Então a sua timidez de hoje, ela mostra que existem bloqueios da sua infância que precisam ser ressignificados, que precisam ser olhados para que você consiga sim se libertar disso. É possível você, com auxílio profissional, identificar essas emoções, esses eventos, esses registros que estão te paralisando e gerando esses gatilhos de timidez hoje e ressignificar essas situações. Então agora eu vou fazer um exercício com você, para que você tente buscar conscientemente. Na sua história, tenta se lembrar qual foi a primeira vez em que você sentiu essa sensação de vergonha, em que você sentiu essa sensação de julgamento, em que você sentiu medo de se posicionar, de falar em público. Qual foi a primeira situação? O que você lembra? Você lembra de algum momento da sua infância? Em alguma reunião familiar? Ou você lembra de alguma apresentação na escola, alguma vivência na escola em que você se sentiu exposta ou ridicularizada, em que vem essa sensação de insegurança? Provavelmente você se lembrou de alguma situação ou da sua infância ou da sua adolescência. Mas eu te digo que essas lembranças que você tentou buscar aqui são lembranças conscientes, ou seja, aquilo que o seu cérebro racional consegue lembrar. E essas lembranças, elas representam somente 5% de tudo que você vive. Então existem 95% de situações, de emoções, de causas que são inconscientes, que o seu corpo armazena, que o seu corpo vai guardar naquelas gavetinhas sem você perceber e que você não vai lembrar, justamente porque está armazenado no seu subconsciente. Então por isso que é extremamente importante você tentar sim buscar conscientemente quando foi a primeira vez que você se lembra de ter se sentido assim, mas que também você procure ferramentas, auxílio terapêutico que atue na causa, no bloqueio original, para que você entenda quando foi a primeira vez que essa sensação foi ativada no seu corpo. E aí
ressignificando, tratando esse primeiro registro, o registro mais antigo, a causa raiz que está te bloqueando hoje, aí sim você consegue se libertar. Esse é um dos primeiros passos, então. Como você pode lidar com a timidez? O primeiro passo é olhar para esses bloqueios ali lá da sua infância. Então, tratar a causa primária. Sempre vai ter um evento relacionado a essa sensação de timidez, seja da sua infância, seja da sua adolescência ou da sua idade atual. Existe uma situação de conflito associada que está gerando essa sua sensação hoje. Então, tratar essa causa é fundamental. Um outro ponto muito importante para você superar o seu estado de timidez é justamente entender que a timidez, ela é um estado, que a timidez, ela não te define. O problema é quando você identifica com essa emoção. Aí sim ela vai tomar conta. Então, se você tem sofrido com a timidez, entenda que ela é um estado. Você não é tímida, você está passando por um momento, por uma fase de timidez. Isso pode ser revertido, isso pode ser solucionado. Eu fui uma criança e uma adolescente extremamente tímida e eu superei isso hoje. Então é extremamente importante entender que a timidez é um estado, tratar a causa, como eu falei para vocês, a causa primária, o bloqueio primário que está gerando e engatilhando toda essa sua timidez hoje. E a mais importante, um dos pontos mais importantes vem agora. Você que sofre com a timidez precisa entender que você não é o centro das atenções, que nem tudo é sobre você, porque quem sofre com timidez sempre fica achando que os outros estão falando de algum defeito seu, que alguém fica procurando alguma fala que você errou, algum erro. Você fica o tempo todo se criticando, se maltratando, achando que os outros estão falando de você. E não é sobre isso. Entenda, quando você internaliza essa verdade dentro de você, isso é libertador. Então entenda que nem tudo é sobre você. Você não é o centro das atenções, que você é um ser humano. Você, em primeiro lugar, precisa se aceitar sem julgamento, se aceitar sem se julgar, para que você consiga de fato vencer esse medo de julgamento. Então entenda que você não é o centro das atenções, que você é um ser humano igual a todos os outros. Você não tem nada de especial, você não tem nada de inferior. Você simplesmente é igual, somos todos humanos. Todos nós temos defeitos, todos nós temos vulnerabilidades. E quando você assume essa vulnerabilidade, isso te traz muita força. Então esse é um ponto extremamente importante. E se aceitar também sem se julgar, se aceita sem julgamento. Quando você se aceita sem julgamento, você consegue vencer esse medo de julgamento. E por último aqui, mas não menos importante, você precisa vencer essa sua timidez, se expor exatamente à situação que te gera medo. Então, se expor à situação que te gera medo, enfrentar. Não tem como você liberar a sua timidez sem você fazer o processo de enfrentamento. Então, se você tem medo de falar em público, vai lá e fale em público. Grave um vídeo, treine a sua comunicação, faça palestras. Você precisa vencer o seu medo de exposição, enfrentando. Então, retomando aqui, fazendo um resumão do nosso vídeo. Pontos importantes para que você consiga lidar com essa sua timidez. Então, ponto principal. Entender que a timidez ela é um estado que é passageiro e que isso pode ser mudado. 2, tratar a causa da sua timidez. O que está gerando? Qual que foi a primeira vez que esse sentimento foi ativado em você? E tratar isso. 3, entender que você não é o centro das atenções e que nem tudo é sobre você. E 4, entender que somos todos iguais. Assumir as suas vulnerabilidades, assumir os seus defeitos. Isso te traz muita força. Então, passe a se aceitar sem julgamento para que você vença esse medo de julgamento. E o 5º passo é você fazer o processo de enfrentamento. Enfrente os seus medos, enfrente os seus bloqueios cada vez mais. Dia a dia, pouco a pouco, você precisa vencer essa sua timidez. Se você ficar cada vez mais protegida no medo, na sua zona de conforto, mais a sua timidez e os seus medos vão te paralisar. Então é extremamente importante você fazer esse processo de enfrentamento dos seus medos, da sua timidez. E colocando tudo isso que eu te passei aqui em prática nesse vídeo, eu tenho certeza que você vai eliminar a timidez da sua vida, assim como eu eliminei a timidez da minha vida. E é extremamente importante que você pratique tudo isso que eu te passei aqui. Eu espero muito que esse vídeo tenha te ajudado a te dar maior clareza do que você pode fazer aí para eliminar, para tratar e lidar melhor com esse processo de timidez, para que isso deixe de ser um impedimento, um bloqueio na sua vida. É perfeitamente possível você se libertar de tudo isso. Você gostou desse vídeo? Coloca aqui nos comentários e também aproveita, se você ainda não me segue aqui, começa a me seguir, porque toda semana eu trago aqui conteúdos novos sobre saúde integral. Um grande abraço para você e até o nosso próximo conteúdo por aqui.